Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu, Fernando Morato, tô nestes episódios trabalhando com poetas contemporâneos. Alguns poetas recém-conhecidos para mim, outros já familiares há algum tempo, como é o caso do meu amigo Pablo Simpson, que me convidou para ilustrar um livro de poemas que ele estava publicando numa série recente e me fez conhecer todo esse grupo de autores novos, dos quais eu estou falando nestes episódios mais recentes aqui do Olha para a Poesia, o quadro do canal Preso na Língua, que se dedica a pensar um pouquinho poemas, mas sempre a partir do próprio texto. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Pois bem, o Pablo, nesse livro chamado O Tio da Caminhonete, imaginou uma coisa interessante, uma coisa que é muito mais comum do que as pessoas tendem a admitir. Criar uma voz que se descola do autor. A voz poética, eu já falei várias vezes aqui, é uma voz que se constrói dentro do texto, que se constrói através das palavras e, muito frequentemente, inventa uma figura que não tem que necessariamente ser igual ou coincidente com a mão material que escreveu as palavras que a expressam. Esse é o caso evidente deste livro, porque qualquer pessoa que conheça o Pablo sabe que ele não é isto que está falando aqui, mas ainda assim a gente pode apreciar. O que a gente precisa, então, nesse caso, é mais fortemente ignorar qualquer coisa que se traga de fora e olhar para a poesia. Nem sempre sou igual, nem sempre aquele que arranca no semáforo e descobre, poucos metros depois, o irreverente semáforo vermelho de outro poste. E outro mais à frente, ó mistério, num vai e vem, num leva e traz do corpo, reprimido em seu júbilo indecente. Nem sempre sou, às vezes me distrai o falso da cidade, lentamente da inércia e rompo estulto caramujo. Damo-nos muito bem os dois intrusos, de mim que agora súbito detém-se lépidos numa esquina para ver três meninas chupando picolé. Notem que é um poema de uma dicção um pouco diferente, um pouco incomum. O assunto arrancar com o carro, no caso a caminhonete, misturado com algumas imagens pretensamente mais poéticas, como o sinal vermelho de um poste para fazer através da metonímia a ideia de um acidente, de bater, eles têm uma solenidade um pouco estranha, uma solenidade que, ao olhar para o poema ao final desse episódio, porque é quando eu coloco o poema inteiro, vocês podem notar que ele é um semissoneto. Um semissoneto em que sentido? Porque ele tem os dois quartetos, os dois tercetos, não tem as rimas típicas e apresentam esses quartetos e tercetos numa ordem um pouco inusual, que é um quarteto, um terceto, um quarteto. Sem contar que, ao longo de quase todo o texto, a dicção fluida, com muitos ditongos, junções de vogais, elisões, ela vai correndo até que tem um ó mistério, que é necessariamente um hiato. A gente precisa separar.
tem que separar e não pode juntar nesse verso as vogais, porque senão a gente quebra o ritmo que o poema vai trazendo. Mas ao mesmo tempo que a gente não pode quebrar o ritmo, tem que quebrar o ritmo para poder fazer com que o verso tenha as 10 sílabas normais. Aqui é um detalhezinho de construção que eu acho que é muito exemplar e é fundamental. Ele é uma das chaves de leitura desse livro que foi composto pelo Pablo, tio da caminhonete. É quebrar a regra para não quebrar a regra. A gente precisa quebrar o nosso hábito normal para poder fazer, para que as coisas possam fazer sentido, mas no momento em que a gente está quebrando, elas deixam de fazer o mesmo sentido que faziam. A dicção desse tio da caminhonete, esse homem que é um pouco embrutecido, com uma sugestão ao final, inclusive, meio sexualmente ambígua, de parar para ver 3 meninas chupando picolé, uma imagem um pouco estranha. Ela se vaza numa linguagem que não coincide, ou para usar uma expressão aqui do meu interior paulistano, não orna com a figura. A dicção muito mais sofisticada não encaixa 100% nesse personagem embrutecido, nesse personagem duro que acha que é uma coisa interessante acelerar com a caminhonete, bater, ele se orgulha de bater o carro, de encontrar esses limites que só podem vir de fora, porque ele não tem os limites. Além dessa imagem no final do segundo terceto, e rompo estulto caramujo, uma imagem que definitivamente fica esquisita na voz desse homem que tem alguma coisa de diferente. O estulto surge como? Mas é, de novo, a questão do quebrar para poder fazer com que as coisas façam algum sentido. E tanto é isso que o segundo quarteto indica: damo-nos muito bem os dois intrusos de mim. A frase, que na verdade escorre de um verso para outro, indica exatamente isso. O quanto as duas coisas que não convivem, na verdade convivem e têm que conviver, porque é a única maneira de delas sobreviverem. Agora, onde elas convivem? Exatamente, na nossa boa e velha poesia.